Alguém tem que ir falando aí pra ver se tá. Som. Som. Olá, boa noite. Olá, boa noite, você de casa, você que nos assiste. Seja muito bem-vindo ao nosso feedback Explosão de Poder. Você tá achando que tá evoluindo, rapaz, aqui. Daqui a pouco a gente vai estar dando curso de como se comportar no fim das câmeras. Filho, a gente vai evoluindo. Tem igreja que dá curso até a gente quer. Opa, vamos nessa. Amém? Vamos esperar o pessoal chegar em casa, abrir o computador, o celular, acessar na Smart TV. Logo a gente tem. Vamos correr atrás de um aplicativo para você baixar na Smart TV para comprar os computadores. Eu faço isso. Não, Meu celular e. não, mas um aplicativo na Smart TV. Celular, foto. Vamos fazer uma parceria com a Samsung. O Smart TV da Samsung vai lá. Vai sair com o número aí. Crê não, não. Calma. É sério. Tem que Faz fazer aí, não. venda, eu já vim de fábrica. Então, exatamente. Isso exatamente. Já falei. Compra a TV já vem abençoado. Opa. Controle de abençoado aí. Não tem o botãozinho do Netflix? Não, É, tem um botãozinho ali. Ó, vai direto. Apertou, já parece pastorando. Amém. Então tá valendo já, né? Já tá ao vivo. Estamos ao vivo. Mais que ao vivo, né? Pessoal, antes da gente entrar para a parte mais efetiva da nossa live, eu gostaria já de iniciar fazendo a divulgação. Nós estamos aí com esse caixotinho aqui, ó, ficar de pé, e a gente está com alguns questões aqui. A gente tem bastante lá no fundo, mas fiz questão de colocar aí no nossos cobertor aqui nas caixas, para que vocês em casa pudessem ver aqui ali em Socorro fazendo, para que possamos atingir vidas que estão morando na rua. Como a gente tem dito, aqui nós talvez poderíamos fazer uma sopa, um almoço, mas essa é uma ação que seria limitada àquele dia. Então nós temos a intenção de fazer essa entrega de cobertor ainda nesse período de inverno. Só tem que abaixar isso, não? Ou é o meu? Então é o meu, né? Então, peraí, fui eu, gente, desculpa. Aí o que acontece? Nós vamos estar saindo no dia 11 de julho, aí aproveitando, o pastor Mauro pensa que ele veio aqui, é só curtir, não, aproveitando, eu vou pedir dois favor, pastor Mauro. Ele nem esperava, aproveitando a presença do pastor Mauro aqui, o pastor Mauro que nem sabe, ele vai fazer dois favor. Um vai ser, ele vai utilizar o programa dele Shekinah por 2 semanas, para pedir doação de cobertor. Amém. Fechado? Jesus, amém, fechado. Posso contar com você? Pode sim. Então ele vai pedir lá a doação, vai trabalhar em parceria com a gente. E, como a gente fez aqui na comunidade, nós saímos e apresentamos o projeto e convidamos as pessoas para estarem indo. Então, eu queria que você, juntamente com a sua equipe, com a sua programação lá do Shekinah, cobrisse para a gente a sair da rua, pode ser? Amém. Então, a gente vai fazer no dia Grava 11 lá de direitinho, julho. A gente vai passar lá os vídeos lá, uma benção. Então, aí queremos essa participação. Por quê? Porque muitas pessoas nessas épocas pedem as doações e eles montam bazares, fazem bazar, vende, né? E sei lá, eu olhei uns aqui e falei, fiquei até com vontade de levar para casa. Tão bonito que é, tão gostoso, cheiroso e tal. É bom, não vi um aqui. Nossa, tem até lençol. Falei, olha, e extrapolando, tem bota. Cara, tinha um salto alto ali. Eu falei, gente... Foi o João falou de oferta esses dias e já entrando na explosão de poder, assim, a oferta, ela tinha que ser aquela oferta perfeita, né? Porque os filhos de Eli, eles, né, corrompiam ali parte da oferta. E aqui, a ideia é o seguinte, o que a gente receber, a gente vai dar. Então, chegou brinquedo, sapato, bota... proposta era cobertor. Então tá vindo bota, a gente vai entregar. Sapato, vamos. Não, mas o pessoal morando na rua vai receber sapato, salto alto. Querido, recebeu, a gente vai entregar. Tá bom? Então, já começando aí com essa... convidando você que vai estar entrando na live, você que vai assistir depois, você que... Sei lá. Estamos aqui com esse projeto
pedir para o Lucas aí auxiliar a gente aí. Deixa, por favor, Lucas, os nossos telefones disponíveis e a pessoa entra em contato direto com a gente. Né? Você quer colocando comentário? Não precisa. Coloca lá que aí é uma ação efetiva. Deixa o telefone, entre em contato com a gente. Pode entrar em contato, lógico, através da live, mas eu tenho um lençol em casa, eu tenho um edredom, a gente busca, a gente vai atrás. A ideia é atingir o maior número de pessoas possíveis com essa ação. Então, durante essa live, a gente vai fazer esses comentários e vamos estar falando disso aí. Aproveitando a oportunidade, eu vou passar a bola para o pastor João Vitor e os nossos convidados aqui, que são membros da nossa igreja, a liderança pastoral aqui, a maioria vocês já conhecem, mas depois eles se apresentam de novo e o João passa a bola aí. Isso aí, boa noite a todos. Pastor João falando aqui com vocês. Já conhece a gente, já sabe como que a gente é aqui na igreja. Você que ainda não conhece, está convidado a se fazer presente aqui nos nossos cultos, para que você possa conhecer a gente mais de perto. E já entrando já no tema, né, explosão do poder. Amanhã vai ser o encerramento, mas para a gente não perder o time aí, a gente resolveu fazer hoje, mas amanhã ainda tem a segunda multiplicação dos pães. Domingo à noite foi a primeira multiplicação, o presbítero Edson ministrou, né? Eu peguei até estava brincando com eles, provavelmente vocês devem ter ouvido, eu peguei já uma frase impactante aqui, já está anotado. Achei interessante. Deus trazendo revelação, vai ser bacana. E o próximo mês já vai ser com Deus. Eu esqueci, eu recebi hoje. Pessoas com Deus são acima da média. Porque tem aquela questão, né, João? Muitas pessoas, pessoas estão acima da média com Deus. Não, a ideia foi o seguinte, pessoas com Deus, elas são acima da média, independente de qual seja o cenário pandêmico, estrutural, acadêmico, como que é? Econômico, com Deus é acima da média. Agora vai dar os coaches falando isso aí. Agora esse negócio aí foi sacanagem. Cuidado com os memes, né? O meu coach é João Éder, né? O João Éder, que é a bola da vez quando eu vou elogiar, mas também quando eu vou fazer uma crítica, esses coaches aí eu já olho pra cara dele e faço a crítica olhando pra ele. João Éder, abraço, viu, querido? O João Éder largou um pouco o cenário coach, tá fazendo mais hipnose. Agora a hipnose ele pode fazer com os outros, comigo não. O Elcio aí, pega o pastor, aí eu não. Outro dia ele tava fazendo até live lá, eu falei, eu não vou nem assistir. Mas é isso aí, são pessoas com Deus, são acima da média, não é verdade? E a gente vê, e a Bíblia é maravilhosa nesse contexto. Quantas pessoas passaram e todo mundo falava, não dá. Davi mesmo é um exemplo. Falou, cara, 3 metros de altura lá, você vai fazer o quê? Golias falou, você me acha que você tem cara de quê? Cachorro? Você vem com pau e pedra? Mas quando ele invocou o nome de Deus, fez toda a diferença, não é verdade? Então, já aproveitando aqui, vocês já conhecem a maioria das pessoas que estão aqui, mas o pastor Mauro é o nosso convidado nessa noite. Então, eu quero que ele se apresente aí, fale um pouquinho. Amém, a paz do Senhor, boa noite a todos. Eu sou o pastor Mauro, a maioria das pessoas me conhece, né? Faço parte ali sou pastor da Igreja Elim, pela misericórdia de Deus, da Igreja Elim no Parque Planalto. Né? Graças a Deus estamos ali fazendo a obra do Senhor. E temos aí também, né? O pastor Anderson pediu para aproveitar, né? Temos aí uma programação aí também, eu faço parte aí de um programa aí chamado Programa Shekinah na Rádio Fonte Vida, 87.5 FM. E eu e meu querido irmão Hugo, né? Abração, irmão Hugo. Não pode estar aqui hoje, deve estar lá trabalhando, né? Está lá buscando o pão de cada dia, lá sofrendo à noite. Eu estou aqui. Amém, graças a Deus. Mas estamos aí, né? Para fazer a obra de Deus. Amém? Isso aí, presbítero Elson. Presbítero Elson. Faço parte do corpo de membros aqui da Igreja em Socorro. Daqui a pouco nós vamos acrescentar mais sobre a explosão de poder e depois pessoas acima da média com Cristo. Irã. Boa noite, pessoal. O pessoal já me conhece, né? Faço parte aqui ajudo aqui na Igreja Elim. Muito feliz, né? De estar aqui mais uma vez e de ter essa oportunidade de estar aprendendo
primeiramente com Deus e com esses monstros que a gente tem aqui, que entende bastante da palavra, né? Os coaches. Os coaches. Só tem coach aqui é só fera. Eu sou o menor de todos. Estão te aloprando, João Éder. Toda vez que falar Então, coach é com você, viu? Aí direto. Não, coach aqui. Daqui a pouco vem os comentários ali já. Mas Cuidado para não travar aí o vídeo aí. Mas é uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a decorrer por todos os temas que foram ministrados nesse mês, que realmente a explosão de poder vem acontecendo, não só nas nossas vidas, mas nas vidas de todas as pessoas que vêm recebendo a palavra de Deus. Eu creio nisso, amém? Amém, presbítero Edson. Boa noite a vocês, graça e paz, presbítero Edson. Muito feliz também por estar fazendo parte dessa equipe aqui, da Igreja Elim Socorro. E o mais importante é a gente estar levando a palavra, né, buscando o reino, fazendo a vontade de Deus. E estamos aí para servir a obra, para que a gente possa realmente cumprir o ID de Jesus, ganhar almas, cuidar bem delas, né, que é o importante. E estamos aí. Vamos continuar com essa explosão de poder. Eu acredito que esse tema aí, eu acho que não é só por um mês só, né? Eu acho que explosão de poder tem que ser o ano inteiro, né? É uma explosão de poder, cada culto, cada ministração aqui é uma explosão de poder. Então eu creio que esse tema aí nós vamos ouvir muito ainda até o final do ano aí. Eu acredito que vocês aí vão escutar muito ainda. É isso aí. O mais legal aí que eu achei é o seguinte, é que as mensagens e o tema mensal, ele acaba se sobrepondo, né? Então, nas ministrações, até para quem está em casa, a gente faz um convite. Estamos aqui fazendo uma divulgação de como é a nossa igreja. É uma ideia de nós fazermos uma divulgação, de sermos o mais natural possível, e creio que a ministração ela é natural aqui, mas a presença é quem toca é o Espírito Santo, cada um tem a sua personalidade, né? Mas o mais legal de tudo é que falando até da virada de jogo, é que os temas eles vão se sobrepondo e naturalmente eles eles aparecem novamente dentro da mensagem que está sendo pregada no mês. Então, o virada de jogo ele está constante. Não o título, né? Que o título é uma nomenclatura que temos colocado aqui para sermos impulsionados a uma ideia. Mas a mensagem mesmo, a virada que aconteceu nas situações, tanto na vida da igreja como nas situações dos temas, né? E eu achei interessante. Então é interessante o que o presbítero falou. Não que as ministrações elas saiam, mas elas parece que vão se sobrepondo e vão se somando e vai vindo naturalmente a ideia se agregando. Desculpa, a cada ministração que vai ter aqui, nós vamos ver explosão de poder e nós vamos ver virada de jogo, né? E nós temos visto isso, né? No mês de explosão de poder, pessoas ainda tendo virada de jogo, né? Mudando história e mudando quadro de enfermidade, enfim. Então, eu acredito que isso vai acompanhando aí, a gente vai só aperfeiçoando aí. Sim, sim. Até porque pessoas com Deus que são acima da média tiveram virada de jogo e passaram por explosão de poder. Então, assim, a gente vai usar um efeito cascata. Né? A gente teve o primeiro lance, agora o segundo, e aí vai. E aí a gente vai seguindo o ano assim. E graças a Deus, e aí eu passo até a bola para o pastor Anderson, porque é algo realmente que vem de Deus. Porque em meio a várias crises, eu sou bem ativo, principalmente na parte política, parte econômica, eu sempre estou antenado no que está acontecendo. Né? Ultimamente eu estou meio um pouquinho afastado, que estava me deixando muito triste algumas coisas, então preferi me afastar um pouco disso aí. Mas o que a gente via era só mensagem de desânimo, e quando não era desânimo, era pessoas afrontando lideranças, né? Tanto governamentais como lideranças da própria igreja. E aí o pastor Anderson veio movido por Deus, trazendo temas que são relevantes para um momento atual, a virada de jogo. Cara, sinceramente, está todo mundo no escuro. O cara vem e fala assim, não, porque Deus vai mudar a sua história. A pessoa já arregala os olhos e fala, onde tem a luz aí? Onde é? E aí vai.
E aí daí vem toda essa continuidade, explosão de poder, pessoas com Deus são acima da média, e aí de repente vai vir outros e outros temas por cima, né? E cada tema vai se completando e cada pessoa, e aí onde existe o mover do Espírito Santo, cada pessoa vai se sentindo de Deus, né? O seu momento na história. Porque de repente o momento da história dela hoje é a virada de jogo. Não é explosão de poder, é a virada de jogo. E aí quando ela vira o jogo, ela começa a perceber que ela, que é algo que a gente bate muito na tecla aqui, que ela, com Deus, se torna uma pessoa notável, uma pessoa acima da média, né? Então aí já passa a bola para o pastor Anderson aí para a gente falar um pouquinho sobre isso. Você quer um geral, né? Porque Então, é algo que Deus colocou no teu coração, né? Foi uma busca no sentido, não que, eu estava buscando, não, mas foi algo assim que, principalmente aí no caso eu passo de mim, mas falo para você porque era nós dois mais, né? A gente ficou praticamente aí um mês, né? Um pouco mais que um mês com a igreja fechada. Então, a gente tinha uma escala, então teve um dia que foi o presbítero Edson, teve um dia que foi o Irã, a gente tinha uma escala para estar atuando aqui no culto e a gente estava com a igreja vazia. E de uma forma ou de outra, o que me incomodava era que eu não queria que a nossa sede, a nossa igreja local, como sede ministerial, mas como a nossa localidade, que por um acaso a gente se perdesse, porque para nós que estamos aqui há 4 anos, pastor Mauro, e você acompanhou isso de um pouco distante, mas acompanha com a gente, e os nossos irmãos que estão aqui hoje presentes, mas falando da igreja no geral, a gente teve um trabalho muito grande para chegarmos num desenvolvimento de pessoas, num desenvolvimento até de estrutura como igreja, com relação a vários aspectos, desde manutenção até questão financeira, como comunhão também. A gente tem os nossos churrascos aqui, a nossa ceia, uma ceia diferente, as pessoas sentem falta. Então era como se aquele negócio assim tudo vai passar, ficasse na mídia, e na realidade o que eu estava vendo era que na realidade não, as pessoas estavam se distanciando, querendo ficar nas lives e tendo esse tipo de processo. Então veio de alguma forma, não sei explicar exatamente assim como, mas veio a ideia de como nós podemos não deixar a nossa comunhão ela ficar distante, fazendo a transmissão ao vivo do culto por live, porém falando para a igreja, a gente cogitou até ter mais cultos, né, por causa não da aglomeração, de fazer um culto com 15, 20 pessoas, né, mas depois a gente conseguiu se organizar aqui. Mas como que isso não faria com que nós perdêssemos a comunhão? Né? A gente vê muita campanha, aí a questão estrutural, a gente vê muita campanha feita de terça, a gente vê muita campanha feita de domingo, ou então, sei lá, uma sexta-feira, sexta do poder, sei lá. Mas assim, eu pensei como a gente poderia trabalhar o nosso mês. Então o irmão que ele não está aqui presente na terça-feira, ele tem a live, ele tem um material, ele tem uma persona ali, ele tem uma direção, e sabe que a igreja está caminhando naquela direção, e esperei, de certa forma, que Deus nos honrasse com isso. E realmente a gente plantou muito aí, falamos muito sobre semente também, plantamos muito, e para testemunho, né, João, para vocês que estão aqui, nós, depois que voltamos, nunca, porque isso aí estatisticamente, eu controlo isso aí, vocês sabem, a nível de visita, a gente nunca teve tanta visita nessa igreja como estamos tendo agora. Então a gente tem visitas, pessoas vindo, e é pessoas que vêm, e você fala, e aí? A pessoa veio, mas não são necessariamente as pessoas que nós evangelizamos, as pessoas estão vindo para esse local e estão vindo. Aí você fala assim, mas... Aí você fala, realmente é uma direção espiritual, não é nada mecânico no sentido de, uma estratégia, né? A gente brinca muito e respeitamos toda a área técnica, coach, psiquiatra, psicólogo, respeitamos porque faz parte e brincamos com isso porque temos o nosso coach maior, que é o Espírito Santo. E, que coisa linda, assim, tá aqui e poder, eu digo hoje, fazer parte dessa história, sabe, pastor? Sabe, tá vivendo isso. Sabe aquela coisa, termina o culto e o culto ele começa a ficar pequeno, porque a gente tem um horário para acabar e...
Não, a gente precisa acabar o culto, que as pessoas precisam ir embora, mas não há aquele desejo, não há aquela chatice, sendo objetivo e claro. É aquela coisa que não é porque tem música, tem culto que a gente está aqui sem louvor, tem culto que a gente está com louvor. Então não é o João, não sou eu, não é o presbítero, é a presença de Deus. Amém. Sabe? É aquela coisa de você vir num culto e sabe, você fala, meu, que legal estar nesse lugar. Então é isso. É essa direção, esses temas têm nos levado a essa dimensão e graças a Deus, esse mês eu creio que vai ser muito legal mesmo, muito legal. É isso aí. É porque com Deus estamos acima da média. O pastor André, aproveitando também, né, que aqui o senhor que foi assim, como se diz, o pontapé inicial para ter 2 cultos, né, nas igrejas. Pode ver que a maioria das igrejas não tinha. Isso foi antes da pandemia, né? Também, né? Sim, isso aí foi uma coisa muito legal, pastor, porque a gente paga um preço por isso, né? A demanda, a escola bíblica, a gente paga um preço, mas, cara, que coisa linda foi abrir a igreja aqui de manhã e a gente poder hoje, assim, não dá, sabe, tem coisa que não dá para falar, parece até que, não, você está falando, não é. Vem aqui um domingo de manhã, sabe? Vem aqui, participa do culto. Pode falar, pastor, eu te cortei. Não, então, é o que eu estava falando, que hoje as igrejas elas estão fazendo essa estratégia devido à pandemia, né? Estão abrindo os cultos 2 vezes aos domingos, aí, dividindo os pessoal, mas antes disso acontecer, o senhor já começou, né, com isso, né? Já fazendo culto de manhã e à noite. Eu lembro até num domingo de manhã que eu vim aqui também. Vou fazer um ano agora. Mês que vem vai fazer 1 ano, né? E já aproveitando que você já está falando, né, que eu ia passar a bola para ti, mas você já se adiantou. Amém. Me perdoe, pessoal. Porque assim, eu não segui o script. Você é de casa, já entra na zoeira. Então, porque assim, eu tô atrás das câmeras, nem sempre eu tô na frente das câmeras. Então eu acompanho quem está entrando, quem não está, né? E eu vejo que vira e mexe e o senhor está lá assistindo o culto da gente, né? Qual que é a sua percepção, né? Aí eu não estou falando da questão dos cultos por causa da pandemia de domingo de manhã, até porque a gente já tem esses cultos antes de você, já veio pregar aqui num culto da manhã. Que foi bem. Foi, sim, sensacional. Mas essa percepção de trazer esses temas, né, que é diferente, pelo menos na nossa igreja, na igreja Elim, né, a gente não tem esse costume de trabalhar com temas mensais. Geralmente a gente tem um tema anual, que é o tema da convenção, e ou depois ou antes da convenção a gente tem um período de campanha para trabalhar esse tema. Mas nós não temos esse costume de trabalhar mensalmente com temas diferentes, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa percepção, né, que o senhor tem, porque o senhor não está aqui, o senhor está pastoreando outra igreja, né? E lá, não sei como é que está funcionando lá, se também estão usando essa estratégia, mas até onde eu sei, basicamente é a gente que está, né, com esse tipo de estratégia. E aí, como o pastor Anderson já falou, foi algo realmente espiritual, foi acontecendo naturalmente, não foi nada planejado, pensando em conseguir mais pessoas ou menos pessoas, é algo que fluiu do Espírito, né? Mas você que acompanha, vira e mexe, está lá, né, fica vendo um tempo, eu sei que você não fica o culto inteiro, você, às vezes tem o mesmo dia, o mesmo horário, aquela coisa toda, mas eu percebo que o senhor também acompanha de longe. Então, eu sempre costumo, às vezes quando eu encontro com o pastor Anderson, eu sempre falo para ele, né, que a gente tem que procurar inovar, né, pastor? A gente não pode ficar sempre naquela mesmice, né? E o que a gente vê muito nas igrejas hoje é isso, né? Vamos supor, coloca um tema, ou então coloca, sei lá, o ano daquilo, e é só aquilo, né? As pessoas não saem daquilo. E aqui o que eu vejo aqui, né, no Elim Socorro é isso, né? Eu vejo sempre tendo assim umas mudanças, né? O pastor sempre aberto, né, a diversificar o trabalho, né? Não ficar só preso numa coisa só, né? Tanto é que até a gente até conversa lá em casa, né? Eu até converso com o José, às vezes o pastor Anderson é aquele pastor que eu gosto daquele estilo dele, estilo doidão, né? De estilo assim. Eu falei. Não, mas é legal. Ele te conhece, hein, pastor? Ele te conhece. Não é crítica, né? Mas assim. Tem pessoa melhor para falar. O Mauro a gente toma café, né, Mauro? Não tem padaria, mas a gente toma café. Porque antigamente, assim, quando as pessoas viam a visão do pastor, né? O pastor
ele só era de terno, gravata, né? As pessoas tinham até medo de chegar um pouco no pastor, porque achava que o pastor era aquela autoridade, né? Tinha que... Não, mas aí, não querendo interromper você, Não, mas pode. essa questão do terno e gravata aí, a culpa é minha, tá? Tá? É só para deixar claro que essa pessoa aqui, né, chegava num domingo todo bem vestido, né? Ele foi uma vez lá no meio da live, a shape, gente até desconheceu. né? Ia no shape e tal, bonitão. Aí o pastor João começou a vir mais tranquilo, mais relax. Aí a galera começou a gostar, né? E aí foi. Hoje ele tá mais moderno que eu. Eu agradeço. Hoje, já tá. E eu acho que o pastor tem que ser isso, ele tem que estar à vontade, mas para estar no meio do povão, né? Não, sei lá, eu acho que as pessoas, elas quando olham o pastor assim, muito, sabe, como se diz, muito sério demais, as pessoas têm até um receio de chegar junto. E não só nessa parte, também na diversificação do trabalho também. Arrumar estratégia para trabalho, mudar, sabe, a visão da igreja, não só ficar preso só naquilo, mas abrir também a oportunidade para as pessoas também, né, dar sugestões do que seja o melhor para trabalhar dentro da igreja. E eu acredito que essa explosão de poder tem isso, né? A gente vê que não é um trabalho que fica travado, preso, mas é uma coisa que vai abrindo campo para outros trabalhos, né? Sim. E já entrando aí nessa unção do explosão de poder, né? Vamos aí sim caminhar pelos temas das ministrações que foram ministrados aqui nesse mês de junho, né? Ainda tem amanhã, né? Segunda multiplicação. A primeira foi bênção, imagina a segunda. Rapaz, não, rapaz, olha, falar nada pra vocês não, hein? Mas assim, a travessia do Mar Vermelho, né? Foi logo na terça-feira, dia 2, logo depois da nossa primeira live de feedback, né? Usar o termo aí muito bem colocado pelo diácono Lucas, né? A travessia no Mar Vermelho. E, na verdade, acho que quase todas, eu não lembro agora de cabeça qual foi a pregação do pastor Anderson que ele conseguiu terminar o texto esse mês. Não teve uma pregação dele que ele conseguiu, né, decorrer todo o texto selecionado para ministração, né? Mas a próxima agora que é José, ele vai... Não, e aí eu já ganhei, porque a próxima, né, ele até mesmo falou, ó, não, a gente vai colocar os textos, alguns textos, mas não é para se prender no texto, não precisa se prender no texto, pode viajar e falar sobre os personagens, sobre as pessoas, né? Eu já imaginei que é justamente porque ele não conseguiu terminar o texto, então ele já falou, deixa livre, fica mais fácil, fica mais tranquilo, né? E aí, aí eu vou deixar você falar nessa daí, porque o que acontece? Eu peguei a ideia do presbítero Elcio e fui pincelando, né, uma frase de cada pregação de vocês, né? Por isso que eu estou aqui com a minha colinha aqui, né? E aí a travessia do Mar Vermelho foi o seguinte: a frase que eu peguei do pastor Anderson é o seguinte: a vitória está garantida. Comece a andar. Diga ao povo que marcha. Eita. Né? Então foi bem, né? O cara acabou de sair da virada de jogo, vem na explosão, falou, gente, a vitória é certa, vamos andar, vamos trabalhar aí. Parece que é uma sequência, né? Virei o jogo, agora vou explodir para cima. Foi que foi. Né? Então, essa parte da sequência, tanto da virada de jogo como o explosão de poder, tem um texto ou outro, né, que se você observar, não observar sequencialmente, por exemplo, terças ou domingos, mas se você observar o mês, né, terça, domingo de manhã, domingo à noite, depois vem terça, domingo de manhã e domingo à noite. Então ele tem uma certa sequência pela Bíblia, né? Então o que acontece? A nossa, talvez a nossa expressão pelo Espírito Santo, talvez possa ter visões diferentes sobre o texto. Porém, a progressividade, ela caminha um pouco, até mesmo agora, amanhã termina com a segunda multiplicação de peixes, para que a gente possa sair, por exemplo, do Egito,
onde o povo estava aprisionado, e chegamos na liberdade, que já é um milagre, entendeu? A ideia era essa, né? A ideia das campanhas nós realmente não tive, eu vou pensar nisso porque vai ser bom. Não, isso aí foi uma coisa mais espiritual. Agora essa parte tem um pouco de razão no sentido da gente sair e caminhar pela Bíblia, dando passos rumo a essa explosão de poder. E dentro de uma particularidade, eu sei que não foi bem isso que você perguntou, né, João, mas eu estou falando um pouco do que eu sinto. Dentro dessa particularidade, poxa, você vai ver tantos milagres de Jesus, mas as multiplicações, cara, nossa. Quando você pensa na multiplicação por si só, ela já é muito explosiva. Então, quando, por exemplo, né, o presbítero pode até fazer um comentário que a gente entra fala de administração, mas elas estão conectadas, entendeu? Então, por exemplo, quando fala, sei lá, o presbítero está lá orando e Deus dá uma direção, aí pega um comentário, lê, não sei como é que foi a construção da pregação, mas, nossa, quando você pega aquilo e você traz para o texto, e você vê outra pessoa, tipo, tendo um discernimento de Deus, e depois você pensa assim, poxa, quem estava aqui na igreja, que assistiu pegar que é o milagre inteiro, porque o pão é repartido para dar os 10, e aí que dá os 12, aí vira uma numerologia, aí você fala, nossa, que barato. Aí você pensa assim, nossa, olha... Deus, eu sei que eu fugi da minha pergunta aqui, né? Eu falei para vocês não fugir muito foco, né? Eu estou fugindo, mas você fala assim, não fugir da explosão de poder, né? Mas você fala assim, nossa, que é isso? O que está acontecendo? Porque o resultado final são as vidas tendo uma explosão de poder, falando do nosso tema desse mês, mas é o quê? É o testemunho. E aí, se a gente voltar no domingo mesmo, domingo, né, gente? Domingo não, sábado. Sábado eu comecei a dar meio que um feedback das bênçãos. Poxa, o rapaz, na semana passada, a gente orou. O cara estava entubado. Aí eu peguei a foto, beleza, guardei a foto. E, beleza, depois eu vou mandando. Aí depois eu tinha recebido a foto, acho que na sexta-feira, do Edgar. E eu falei, nossa, olha o cara inteiro. Aí eu pensei, o cara inteiro, né, vivo inteiro, né, funcionando, né, ativo, né, sem tubo. Aí o presbítero fala, um milagre inteiro. Eu falei, cara, sei lá, é doideira. Eu voltando só para mim não fugir da pergunta, e aí vocês podem até me deixar um pouco de fora, mas essa questão da frase é muito interessante, porque você pegar aquela parte do texto, eu não consegui concluir. Vocês estão me cutucando também, né? Cara, eu não consegui concluir, mas não foi por causa disso que eu deixei os personagens à vontade, né? Não foi por causa disso, não. Viu, irmãos? Não foi por causa disso, não. Não é porque eu não consegui terminar os meus textos. É porque deixa eu falar uma coisa, o meu esboço é os próprios versículos, então eu gosto de ler um por um, né? Então é comum eu não conseguir acabá-los. Mas o povo sai do Egito e Deus fala, a vitória está garantida, você tem que andar. E ele fala uma frase que é um versículo que me tocou muito, é o seguinte, olha, nunca mais vocês vão ter problema com esse inimigo. E realmente, nunca mais o povo de Israel teve problema com o Egito. Nunca mais. Você pega Jesus... Passa uma temporada no Egito porque ia ser a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Você pega várias situações que tem no decorrer da sequência do Velho Testamento. Você vê que o povo ele até vai ao Egito, mas o Egito nunca... Porque pensa o seguinte, né? Viagem. Um hebreu, Jesus, volta ao Egito e tem todo esse histórico de tipo assim... Nossa, mas esse povo deixou que eu estrago, é praga, esse povo acabou com a gente, vamos matar. Não, ele vai para o lugar onde era perseguido, o lugar onde é perseguido é o lugar mais seguro que tenha, porque a palavra é quando Deus fala algo para a tua vida, quando Deus diz algo para a tua vida. Olha, não tem o que volta, a palavra de Deus não volta vazia. Ficou marcado, né? Não. Ficou marcado, né? O local, ficou marcado, não tem, assim... A gente está vendo essa explosão de poder, é um negócio maluco. É assim, Deus falou, vai acontecer. A gente tem um monte de coisa aqui que a gente falou, e assim, não aconteceu nesse mês porque não é para acontecer.
a explosão de poder ela vai explodir lá na frente. Mas Deus vai fazer. É aquela confiança. Você vir aqui e fala, eu estou indo para uma live, vamos participar da explosão de poder, vamos fazer o feedback. Pô, mas tem coisa que Deus não fez. Não fez uma obra, vai fazer, está feito. É, isso aí. E aí, né, já emendando aí a travessia do Mar Vermelho, Monte Sinai, e ver o maná. O maná tem outra fase do pastor Anderson que eu achei fantástica, né? Que ele vem falando sobre a questão do que Deus libera o maná e fala, o maná é para hoje, amanhã eu vou dar mais. Então aí o pastor Anderson falou assim, é como se Deus estivesse falando assim, não se preocupa, porque eu sou o seu amanhã, né? Eu tô antenado, pastor. Tô ligado. E vem aí, não se preocupeis com amanhã. Então, do Edson. mas você eu ia até falar. E aí de manhã ele falou assim, o que é? Não se já preocupeis. veio, já. Mas você viu como não o interessante, Elcio, até pode comentar para esse vídeo depois, o interessante não é aquilo que, espiritualmente falando dos temas, não é aquele esboço que eu peguei e passei para, o esboço está aí, não, tá a passagem bíblica, o Espírito Santo está trabalhando na vida de vocês. Sim. Não é eu que escrevi a mensagem para vocês, né? É o fluir de Deus. A frase é exatamente isso que você acabou de falar. E aí, ele repetiu e você pegou. Esse cara aqui. É até interessante, até na ministração que eu falei ontem, que a hora que Jesus pede para a multidão sentar de 100, 150, que a gente vê como Deus é ordeiro, né? Cuidado que ele tem, né? Sim. E você vê, a gente tem visto aqui os cultos, o início dos cultos, você vê que Deus, ele, quando está o corpo de Cristo ligado realmente numa direção, né, na mesma unção, Jesus, ele toma conta da liturgia do culto, né? Sim. Desde o início, aí a gente, nossa, de manhã aqui foi algo, né, foi bonito, tremendo, né? Foi algo que Deus, e é gostoso, porque não é nada combinado, você vê que é o Espírito Santo mesmo que age, sim, que faz, né, que é como aquele, como se diz, quebra-cabeça, né, as peças se encaixam assim perfeitamente, então é muito bonito isso, e isso a igreja percebe. Sim. A gente sabe, a gente está aqui em cima, a gente vê que a igreja percebe os louvores se encaixando, né, o início, a oração. Às vezes a irmã, o versículo que é lido aqui tem ligação com a palavra, entendeu? Então, assim, é algo tremendo. Eu até, pegando um gancho um pouquinho do pastor que ele falou dos cultos, né? E uma coisa que experiência minha, eu percebi que mudou na igreja, que até o pastor falou que, poxa, a gente não tem vontade de acabar o culto. O culto acaba, a gente fica, de repente, poxa, não pode, o louvor não pode tocar mais uma, não, ou... Né, as pessoas também, a hora que acaba, antigamente aqui acabava o culto, se piscava, não tinha uma alma dentro da igreja. Hoje acaba o culto, você percebe que as pessoas já estão uma comunhão diferente, puxa, que legal. E aquela vontade de você voltar. Entendeu? A vontade não é a do pressa, foco, ontem eu estava quase pedindo para pedirem uma pizza para mim. Não é a pressa. Ontem, não perde o foco, pelo amor de Deus, eu não gosto que perca foco, mas ontem eu falei assim, eu falei assim, bom, eu estou indo fazer uma visita, vocês vão ficar? Porque eu saí daqui, era 15 para as 9, estava cheio. Os caras pedindo pizza. Mas aí a gente fala, não, mas estamos falando de socorro. Né? Mas é interessante, o que é isso? É um ambiente gostoso, percebe que tem a presença do Senhor, né? Isso é fundamental. E não querendo te cortar, mas já te cortando, já aproveitando que você falou do quebra-cabeça, explica pra gente esse negócio aí da estratégia, né? Porque na escala, e o pastor Anderson, eu acho que ele não sabia disso, né? Mas na escala ele colocou você para pregar sobre os muros de Jericó. Os muros de Jericó. Não foi? Não. Foi? Ah, sim, foi. Né? Acho que foi numa terça-feira. Muros de Jericó. Exatamente. E aí, como é que foi aquela história lá do emprego do seu filho? Que... sim, até o Irã. O Banco Santander, né? Essa eu não tive como saber. Legal que a hora que eu cheguei em casa tinha um monte de mensagem do Irã, coisa louca. Para quem não assistiu, realmente foi algo tremendo mesmo. Meu filho, ele estava como estagiário. Você está impactado.
Você está impactado pela sua última palavra e estava quase esquecendo da outra. Aquela É lá. verdade. Aquela lá É foi que boa. uma é sempre melhor que a outra, então vai. Mas vale a pena reforçar o que aconteceu, né? Já que você anotou. Sim. É muito bom, muito Opa, bom. aqui. Sim, então, e assim, uns 3 anos atrás, né, o meu filho ele estava como estagiário no Santander. E aí teve um dia que ele chegou, a gente percebeu que ele estava chegando em casa, assim, meio abatido, meio triste, né, e a gente percebe, né, pai e mãe, principalmente mãe, né, pai é meio, né, vê o filho, acha que... Mas a mãe, ela pesca de longe. E aí a minha esposa veio falar, amor, ó, o Guilherme não está legal, estou percebendo que ele está meio... Eu falei, tá, vamos conversar, vamos sentar e conversar. Aí sentamos com ele, ele falou, mãe, perspectiva... já vieram me falar, tá faltando 2 meses para acabar, e eu estou chateado, desanimado, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a minha esposa, numa das madrugadas, que ela gosta de orar muito na madrugada, ela acordou um dia de manhã e falou, amor, eu preciso te dizer algo que Deus falou comigo à noite, em prol do Guilherme. Eu falei, tá. Aí ela me contou, falou, olha, Deus pediu para que eu fizesse isso. Eu falei, amor, nós estamos juntos. Tipo, é loucura, mas vamos lá. As coisas de Deus são meia loucas mesmo, né? São sobrenaturais. E Deus colocou no coração dela de ir lá no banco, na Vila Olímpia, Santander, naquele da Vila Olímpia, e dar 7 voltas lá orando. E aí nós fomos num sábado de manhã, eu e ela. Olha, não foi fácil não. Mas demos 7 voltas ali orando, o pessoal passava por nós, olhava, falava, mas esse povo é louco. E oramos. Isso foi no sábado. Passou domingo, passou segunda, agora não me lembro se foi na segunda ou na terça-feira. Ele chegou pulando, chorando. E aí me abraçou minha esposa. A gente, o que foi? Ah, me chamaram lá, meu supervisor. Nem ele sabe, mas surgiu uma vaga lá e eu vou ser efetivado, tal. Eu falei, poxa. E aí eu fiquei até impactado, porque quando realmente eu via na escala, né? Na hora veio. Eu falei, meu Deus, como Deus coloca, creio eu, que a pessoa certa para falar, porque além de você pregar, você já tem um testemunho daquilo. Isso é mais forte ainda, né? Então, foi assim, tremendo mesmo. Foi explosão algo... dupla, né? Explosão dupla. Explosão dupla. E o irmão viveu aquilo que Josué também lá, ele estava preocupado, né? Antes de chegar nos muros de Jericó, ele não sabia o que fazer, né? Sim. Aí o anjo do Senhor apareceu para ele, né? E falou, perguntando, o que você está preocupado? Tem que estar preocupado. Verdade. Então, assim, você vê que essas mensagens são da parte de Deus mesmo, né? A gente não adianta falar, não, vamos pôr um tema aqui, vamos votar aqui. Não, é algo que vem de Deus mesmo. E aquilo, quando a gente está numa direção, quando realmente é algo que vem de Deus, é o que eu falei aqui, ele prepara a liturgia do culto desde o início. Ele faz as coisas se encaixarem, a pessoa que está sentado realmente ouvir aquilo que precisa ouvir. É tremendo. Sim, é maravilhoso. Deus é tremendo. Isso é bom. Né? Gostei do E aí, testemunho. Gostei. E aí, não, Gostei. Ó, pra você ver, né? Na virada de poder teve virada dupla, né? No explosão teve explosão dupla. Aí, ó. Vai que vai, mas só não são dobrada aqui. O negócio não é coisa pouca, não. E aí, já falando de explosão dupla, né? Aí tem um milagre. Que o pastor Anderson ministrou na ceia, né? Dia 14. E aí teve uma frase dele que eu até usei na minha ministração à noite, né? Que foi: no altar você pede, no altar você devolve. Né? Que aí vai falar sobre Ana, o pedido de Ana para liberar a madre dela para que pudesse gerar ali um filho. E aí esse domingo foi doideira. Porque você falou o negócio de manhã, Deus confirmou, e à noite eu vim e liberei até um milagre que vai acontecer aí. Você falou que teve um sonho, né? Aí eu tenho habilidade, né, com o assunto, porque você testemunhou e eu não sabia, né? Mas o incômodo
era espiritual, né? A gente falou algumas coisas aqui, para falar a verdade, algumas coisas eu não vou lembrar, né? Com relação ao profético, aconteceu aqui no culto, então o pessoal que, por um acaso, quiser estar gravado, então dá para assistir. Mas essa parte de Ana, essa colocação, essa devoção no sentido de entrega espiritual, ela foi algo assim muito impactante para mim. E eu creio que a vida, o testemunho, você colocou até à noite de uma forma sistemática, né, no sentido de ensino, né, que você fez. Você falou, não, vou até repregar aqui e tal, né? Porque você pegou o último versículo, né? Os últimos versículos. O último versículo de Juízes para dar introdução no livro de Samuel. Para dar introdução e essa questão dos juízes é muito interessante porque o povo ele começa a se colocar numa posição diferente do que Deus queria. E o povo começa a se posicionar e a gente tem uma lição aí. Levanta um pouquinho, acho que vai o microfone. Deixa eu levantado. O que acontece? O povo ele começa muitas vezes a tomar uma direção, né? E a gente, não que nós somos melhores que os outros ou alguma coisa tipo, mas você está à frente, primeiramente da sua casa, depois você tem um pequeno grupo na igreja, a gente estava com os cultos nas casas, a gente vai estar retornando. Você depois tem um departamento, seja ele pequeno ou grande, com os diáconos, e a gente, consequentemente, hoje estamos à frente da igreja aqui. Então, é muito complicado quando a voz do povo começa a ser de uma forma a voz de Deus para a liderança. E não é. A voz do povo nunca vai ser a voz de Deus. Então, a gente vê que aquela voz do povo que começou a falar que não tinha rei, isso aqui começou a influenciar dentro do altar, né? O João falou dentro de uma visão, eu coloco uma visão dentro disso também. E aí, aquilo reflete no altar, que era onde exatamente estavam os juízes, os profetas, e aí vai parar aonde tu disse, que é dentro de o coração de uma mulher que se encontra necessitada. E aí a gente vê aquele encaixe que você falou do seu jeito, não sei se eu vou reproduzir, mas é assim, é a vontade de Deus dentro da vontade da vida da pessoa. A pessoa sendo o centro da vontade de Deus, essas coisas se confundem ao ponto de chegar onde eu disse que você recebe algo no altar, e você recebe no altar e você fica constrangido em ficar com isso e você chega no altar e devolve. E aí quando você começa a ter esse processo, aí eu acho que para esse dia, né, vira explosão de poder, que é onde, sabe, você vem no culto e você não consegue parar de cultuar, porque você vai para casa cultuando. Consequentemente, você sente falta de voltar à igreja e cultuar. Hoje a igreja teoricamente está em baixa, né? Tem esse negócio de desigrejados, essas coisas todas, mas a gente vive hoje uma alegria em estar no culto, uma alegria em poder querer estar no culto. Tanto é que a gente tem falado isso, porque eu sinto isso, tá? Eu sinto que hoje pessoas viriam nos dois cultos. Não era uma prática tão comum, mas pessoas hoje viriam nos dois cultos. E hoje a gente está falando, não, pessoal, fica em casa, quem vem num culto não vem no outro. Diferentemente de pessoas que vão à igreja e falam, não, eu já fiz minha parte, né? Sei lá, a pessoa vai de manhã, não vai à noite. Não, já fiz, não vou à noite não, porque agora eu posso, sei lá, assistir uma live, ir numa outra igreja. Não é essa a intenção é essa. E aí é isso que tu disse, essa questão do milagre, sabe? O milagre sendo algo assim, completando a vida da mulher. Ela tinha uma posição boa, ela era uma pessoa provavelmente bem-sucedida. Você vê que os parâmetros da vida eram ótimos, mas o que ela faltava? O milagre. E o milagre vem, tipo assim, eu acredito que aquela mulher, ela passa a ser aquela pessoa, tipo, radiante, feliz, sabe? Meu, coisa linda, assim, quando o milagre chega. E é isso que a gente tem tentado viver, né? Viver o milagre de Deus. É o cumprimento, né, da promessa. Ela prometeu e ela fez, né? Sim. Se tu me desse, eu vou entregar. Mas quantos prometeram e não fizeram? Então, é o cumprimento da promessa. E se você faz a sua promessa e cumpre, Deus vai cumprir com você melhores coisas ainda, né? Eu dei meu filho para servir o templo. Talvez eu poderia ficar só servindo no templo. O cara passou a ser quem na terra? Então, assim, é o cumprimento. Se você coloca na mão de Deus algo, Deus, se tu me desse isso, eu vou fazer isso para ti também, e você não faz, desculpa, que eu ministrei, talvez sua bênção nem chega lá onde você está querendo. E ele vem assim, tipo, encerrando um período que, se eu não me engano,
aproximadamente são 400 e poucos anos de escravidão, depois vem mais 400 e poucos anos com os juízes. E vem um menino. É aquilo que a Bíblia depois vai dizer lá na frente, que temos que ser como criança. Ele fala, deixai vir a mim, e ele cumpre isso na prática. Ele chama. Olha que lindo, né? Ele chama o menino. É ele. O próprio profeta fala, poxa, o que está acontecendo? Não sou eu não. Cara, volta para a cama, se você ouvir de novo essa voz aí, provavelmente é a voz de Deus. Diz por causa da sensibilidade, ele se confundia, né? Dizem, né? E aí, realmente o Senhor, ele não se perde naquilo que ele fala. Temos que ser como criança. Aí ele vai, e o homem que vai consagrar o maior rei de todos os tempos, né? O Bambambam da nossa história. Até eu falo, vamos evitar de falar de Davi, que Davi a gente vai fechar um mês aqui só no Davi, né? E aí ele chama um menino. Assim, a Bíblia é um negócio, assim, cara, que prepara para ungir outro menino, né? Para separar outro menino. É que nem eu ouvi um pastor falando que a Bíblia não é incrível, né? Ela é crível, né? Que incrível é aquilo que você não crê, né? Eu achei interessante. Ele falou, a Bíblia é crível, não é incrível. O Irã fala, sensacional, né? Sensacional. Eu vou aproveitar aí, o pastor João, já que o pastor citou meu nome aí, eu queria dar uma palavrinha aí. Deixa eu falar, pô, deixa eu falar. Já colocou na berlinda. Não perde a oportunidade. Não posso perder a oportunidade. Não, Você não está anotado aqui, não. Não, eu não anotei nada, mas é verdade. Fato, foi na outra quinta-feira. igreja, tá certo. A gente tava na explosão de poder lá na outra igreja lá. Mas hoje eu já anotei que o pastor Anderson falou que o Espírito Santo é o nosso maior coach. Você tá louco? Esse coach tá demais. Mas então, brincadeiras à parte, quanto a isso aí, se eu falar a frase errado, você, por favor, me corrija, João, mas teve uma frase sua, citando desse tema que você falou, se eu não estiver enganado, que você pode ser a resposta da oração, a resposta de Deus, a reação de Deus para uma oração de uma pessoa, e você pode mudar uma nação. Exatamente. Eu achei... Que é justamente, na verdade, o que eu ia falar quando vendo? você cortou. Mas já que você começou, prossegue. Então, eu achei sensacional. Tá tudo muito bom. A explosão está sendo enorme em todas as nossas vidas, eu tenho certeza disso. E alguns tópicos, algumas coisas ficam marcadas, né? Só fugindo rapidamente do tema, eu não vou perder o foco, eu vou voltar aí, mas que falaram do culto da manhã, né? Eu lembro que quando o pastor Mauro pregou aqui no culto da manhã, ainda era antes da explosão de poder aqui, né? Ele falou uma palavra que, salvo engano, que eu não me lembro em que parte da Bíblia está, mas que você não vai pelejar, né? Deus irá pelejar por você. Foi em Crônicas lá, Foi né? Crônicas, exatamente isso. E é onde eu estava necessitado daquela palavra, né? Estava com um processo na justiça e eu não fiz nada. E Deus lutou por mim. Lutou, pegou e deu a vitória ali. E eu tomei posse da palavra naquele momento e foi sensacional. Sensacional, a palavra que... A gente nem sabia que tinha esse... Olha o mistério, pastor. Tanto não sei se eu não me lembro, até o irmão que a esposa estava grávida, não, eu não lembro. Isso. Aí até profetizei, né? Naquele dia eu falei, o negócio aqui é cada um ter uns 12 filhos, né, para encher a igreja, né? Todo mundo é pai de multidão. Essa parte a gente não pegou, não. Não, só ele. Eu não peguei, não. Sobrou até para a esposa dele. Sobrou. Tá vendo? Isso eu lembro. Ele levou um pouquinho da unção, né? Opa! Eu lembro. E então já vem sendo sensacional. E nessa explosão de poder que a gente vem vivendo esse mês, né? Quando o pastor João falou essa frase, foi algo impactante, realmente impactante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Foi a frase do story, né? Eu já ouvi aquilo e já postei que eu achei sensacional, que estava fresco na mente. E, pô, você pensa numa coisa dessa, né? A oração. Quão é importante a oração? O presbítero Edson falou que a diaconisa Tamara gosta de orar bastante de madrugada, né? E a gente recebe mesmo as respostas de madrugada. E não só de madrugada, mas sei lá, de madrugada você tem um tempo, acho que só você e Deus mesmo, né? E é sensacional. E você pensar dessa maneira que você está sendo a reação de Deus ali, né? Você vai ver alguém pediu aquilo e Deus falou, então vai lá, você que vai fazer aquilo que tal pessoa está pedindo.
você parar para pensar nisso é uma coisa realmente que é sobrenatural, e muitas coisas sobrenaturais estão acontecendo aqui no nosso meio, né? E o sobrenatural já está virando o natural. Essa é a pura verdade. O que a gente vem vivendo é isso. É a questão dos 2 cultos. Eles falaram aqui que como era diferente, né? Pô, é exatamente o que o pastor Anderson disse. Eu moro um pouquinho longe da igreja, né? Em outra cidade. Então, por exemplo, a gente sai do culto da manhã aqui, chega o culto da noite, a minha vontade era estar aqui de novo. E aí você coloca lá no Face, acompanha. E eu confesso que antigamente não era assim, né? Não era assim. A gente não tinha, não estou falando que a igreja não tinha, mas no meu coração não tinha essa presença do Espírito Santo, tanto querendo ficar, pô, a gente tem 2 horas de culto, às vezes, e você não quer que acabe, você quer que continue, e realmente está sendo uma explosão de poder, e eu tenho certeza que, quando você estava falando, eu estava imaginando, né? Foi a virada de jogo, primeiro, né? E vai continuando, né? Não é porque acabou a virada de jogo, já está tendo explosão de poder. Agora vai ser as pessoas com Deus são acima da média, né? Pô, imagina quando acabar o ano. Você vai ter virada de jogo, explosão de poder, você vai saber que você com Deus é acima da média. Rapaz, prepara para você que está em casa, se prepare para ter bênção, que vai ser um ano, em meio à pandemia, em meio a tudo isso, vai ser um ano sensacional. Eu creio nisso. É isso aí. Graças a Deus por isso. E aí, né, já que ele se pronunciou na ministração, que, pastor Mauro, eu fiz o seguinte, em vez de usar Samuel como quem, eu usei como o que, né? Na verdade, Samuel, aqui na ilustração que eu trouxe, eu não usei ele como se fosse uma pessoa. Quem foi Samuel? Não, mas o que foi Samuel? Porque Samuel ele foi a materialização da oração de Ana. Só que Deus precisava levantar um novo profeta, porque Eli já estava com os dias contados. Deus já tinha mandado a mensagem para Eli, falou, Eli, você não vai sobreviver. Então, quando Deus encontra uma mulher que fala, eu preciso de um filho, mas e se o senhor me der, eu vou entregar para você, que é onde o pastor Anderson falou, no altar você pede, no altar você devolve. Deus achou em Ana uma mulher, né, um vaso de barro, onde ele pudesse derramar a glória dele. E aí sim veio Samuel, que no seu contexto de liturgia, né, e já começa assim, ele não era da tribo de Levi, ele era de Efraim. Né? Então, ou seja, ele não podia servir o templo. Mas como ele era filho primogênito, tem a lei dos primogênitos, então ele poderia servir. Só que ele, como garoto, ele já estava servindo como sumo sacerdote, porque a Bíblia fala que Ana, né, trazia todo ano uma estola sacerdotal para ele. E quando Deus chama ele está deitado ao lado da Arca da Aliança, onde ele não poderia estar. Né? Então ele está todo num contexto todo conturbado, completamente todo atravessado, tudo. Eli nem se tocou que Deus estava chamando o menino. E, na verdade, Samuel não foi quem, ele foi o quê? Ele foi justamente a materialização do desejo de Deus através da oração de Ana para uma nação. E mudou o contexto de Israel de uma maneira sobrenatural. Né? Então foi essa visão que eu trouxe. Né? Não sei se o senhor acompanhou em casa, mas foi essa visão. Eu não trouxe Samuel como quem, sim como o quê. Né? Uma ferramenta de Deus. Exatamente isso. Eu não sei se o senhor já pensou dessa maneira. Não, já pensei sim. E o que eu acho interessante aí é assim, né, que Ana nos ensina o quê, né? Que às vezes a gente está orando, pedindo, mas às vezes uma chavinha, só um negocinho, alguma coisinha ali naquela oração para virar a catraca, né? Que às vezes é assim, falando no material, né? Às vezes nós está querendo virar, mas talvez está faltando um bilhete, talvez está faltando, né, sei lá, uma chave ali para virar aquilo lá. E depois que virou, é aquele negócio que acho que o pastor Anderson falou, né? A gente recebe aqui, mas a gente agora está com vontade também de entregar alguma coisa para Deus, né? Que a igreja hoje ela está assim, ela só quer receber, né? Ela não quer o ser, ela quer o ter, que nem o pastor Silvio sempre fala, né? Hoje é assim, as pessoas vêm para receber, mas não tem aquele sentimento de dar para Deus, mas aquele prazer de dar para Deus, não é aquele negócio de dar para Deus, mas quero uma coisa em troca. E Ana, ela mostrou isso para nós, né? A Ana, ela mostrou assim, ó, Senhor,
se o senhor me der, mas não é aquele se o senhor me der como no esquema de troca, de barganha, né? Ela deu com prazer para Deus. Tanto é que, você vê, como uma mãe, assim, qual mãe ia fazer isso? Deixar no templo, né, o filho lá, e ir todo ano, de ano em ano, só para visitar ele. Mas ela tinha prazer de fazer aquilo, né? E a gente tem que entender isso, E né? a confiança em Deus É a também. confiança em Deus, é verdade. E foi até algo que eu até falei pro pessoal. E é completamente ilógico ela entregar uma criança para ele educar, porque ele não era exemplo de pai. Não. Nenhum. Porque o Então acaba sendo mais louco ainda a confiança dela em Deus. O Ofni e Finés ali era uma vergonha, né, no templo, né? Fazia as coisas ali que Deus ali ficava horrorizado, né, com as situações lá, né? E ela foi tão extraordinária que no cântico de agradecimento de Ana, no texto, né, ali antes do capítulo 3 de Samuel, se não estiver enganado, 1 Samuel, ela quase que profetiza o que Samuel vai fazer. Isso. Né? Que é aí onde vai entrar a ministração do Elcio. Porque ela fala que Deus exalta o rei e dá força ao seu ungido. E naquela época não existia rei em Israel. Não, era todo juiz, né? Era todo juiz. Né? E aí vem a ministração do Elson, né? Porque Deus manda ungir, Samuel ungir Davi. E aí aqui, eu pincelei aqui uma frase que eu acho muito válida. E eu acho que também é uma frase que é uma aplicação prática nos nossos dias. Né? Ele falou o seguinte: Deus vai usar você naquilo que você é preparado. Né? Agora deixa eu atravessar antes disso. O mais legal de tudo é que o Elcio, o mês passado, ele tinha falado algo sobre um tema, lembra? Na explosão, sim. Né? Na virada. Ele tinha falado alguma coisa. Foi assim, eu já mandei, vamos lá, bastidores, né, Elcio? Eu mandei tudo, né? Aí o Elcio veio, pastor, é que esse tema aqui, cabe isso aqui, né? E acho que foi ele que eu não lembro, não vou falar o que você falou que eu não lembro, de verdade, mas ele colocou alguma coisa. Aí o que eu fiz? Ele falou de Davi, se eu não estiver enganado. Não, mas é beleza. Aí eu peguei e falei, não, Elcio, fica no óleo, fica tranquilo, fica na paz. Aí eu fui e escrevi esses passos progressivos meio que todos. E deixei em aberto um. E falei, Elcio, pode escolher o que você prega. Tipo assim, Davi, tá, mas Davi tem reis, né, tem crônicas e tem Samuel. Pode escolher, vê o que você quer falar. E aí, querendo ou não, aí você deve ter sua história para falar, mas foi bem assim, não, Elcio, não. Mais ou menos assim, Elcio não atravessa não, já fiz tudo. Né? Aí, inclusive, eu não lembro qual foi o texto que você pregou, acho que foi Ruth. Foi Ruth que vocês trocaram, né? Troquei com... Foi uma troca. Mas aí depois veio. Eu falei, Elcio, tá bom, Elcio, vai. Ministra aí, vai. Tipo assim, se tá o campo de futebol, se você quiser jogar na defesa, a gente vai colocar um lateral. Se você for lá pra lateral, a gente vai ter que colocar alguém na defesa. Mas aí ele. Que ele comentou, né? Falou assim, vou colocar virando o jogo. Aí quando ele falou virando o jogo, rapidamente veio quem? Davi. Pô, Davi de pastor para rei. Né? Eu ia pular toda a trajetória dele, tipo assim, com um comparativo entre rei e pastor de ovelha. Eu falei assim, vou dar um de coach. Foi pouco que eu não queria falar de novo. Né? Vai aparecer marcação, né? Foi pouco tempo, né? Aí eu falei assim, aí tudo bem. Aí me mandou de novo, eu falei, beleza. Eu não tenho nada contra ninguém não, e nem a favor, tá? Esse negócio aí é profissão. Eu vou dar minha... Fica parecendo que eu porque eu tava quieto. Pro João Éder. Eu tava quieto, aí eu tava quieto, assistindo, participando do culto, eu João, porque o pastor, não sei o que, coach, vai que... Eu mandei um cara pra ele, o cara assistiu, eu falei, assiste esse cara aí, o cara vai falar palavrão que tudo. Mas de coach não tem nada. Só rapidamente falando sobre entregar, né? A gente vê Abraão também, né? Quando foi entregar. E o pastor falou sobre isso. Calma aí, vamos mexer os animais aqui, que ele vai aparecer aqui. Então, assim, Deus também pediu, né? Mas no caso dele foi mais um susto, né? Vamos ver se realmente seu coração está preso ao... Traz o menino e entrega em sacrifício. Jeová Jireh. Jeová Jireh. É que aí é uma... Bom, nós estamos falando aqui sobre entrega, então recebe aí, alguém precisa entregar alguma coisa, algum voto que vocês fizeram aí, entrega. Que Jeová Jireh é Deus provê para si, né? O termo correto, a tradução correta seria Deus provê para si. A gente geralmente fala que Jeová Jireh
É o Deus da provisão. Ou seja, Deus provê para mim. Fala Deus proverá, né? Mas não, mas o termo correto seria Deus provê para si. Né? Então, quando Abraão vai ele que lança essa palavra de Jeová Jireh, que é a resposta que ele dá para Isaac, né? E aí realmente, né? Continua, prossiga. Aí vou voltar no meu tema que você falou. Então, essa parte da ferramenta eu acho engraçado porque assim, às vezes as pessoas querem viver a vida de uma pessoa que ela não vai conseguir ser. Né? Eu vejo grandes ministradores da palavra. Mas eu não comecei como ministrador, eu comecei na bateria, desde moleque. Meu sonho era ser o melhor ali. Sempre foi ali. Só que assim, eu olhava o Fabrício tocando, falava, nossa, é louco, o Fabrício toca demais. Eu comecei no Ângela quando eu via um rapaz chamado, não sei se era Mamá ou era Mumu, até hoje eu não esqueço, mas deve ser Mamá. E o cara tocava muito, eu falei, mano, eu vou chegar nesse naipe, eu vou chegar aí, desde moleque. Só que depois você vai vendo com o tempo que aquilo não é só ferramenta. Você pode ter uma habilidade nela, mas a sua ferramenta não é aquilo. Então, muitas vezes a gente vê pessoas querendo sonhar sonho de outras pessoas. E não é aquilo que você... Não é só ferramenta aquilo. Né? Não é só ferramenta. Eu não posso chegar aqui e ministrar igual o João Vitor, porque eu não vou conseguir. Eu tenho a minha... Como é que fala? A minha identidade. O João Vitor tem a dele, você tem a dele, então cada um tem a sua. Eu não consigo chegar aqui e falar assim, oxe, eu vou pegar a mensagem do João Vitor e vou fazer igualzinho ele. Não dá. Porque você tem a sua ferramenta. Né? Igual eu coloquei como exemplo. Professor, vamos chamar aqui, fazer um grupo de louvor aqui, dá para fazer? Coloco você no baixo, o irmão vai na voz. Pastor, não vou tirar, né? Mas, aí você pensa, cada um aqui tentando fazer alguma coisa que não é sua, que não é do seu, que você não consegue. Então vai virar bagunça. Inverte papel, não dá. Então, assim, acho que você tem que preparar a sua ferramenta e ir para cima. Né? Acho que cada um tem sua identidade, você não tem que ter vergonha, não. Se você é um cara que fala aqui gritando, grita. Se é um pessoal que fala aqui gaguejando, gagueja, mas Deus colocou para a sua vida. Né? Então, são as ferramentas. Eu gosto, depois que eu peguei esse negócio de ministração de Bíblia, peguei um amor para esse negócio de ler, estudar, que não foi brincadeira. Então, quando vem o pastor fala assim, ó, vai a explosão. Eu falei, agora, onde vou achar a explosão? Vai estudar, nego. Agora colocou acima da média. Vamos ver onde vai colocar a gente para ler. Calma, o cardápio tá vindo, né? O cardápio tá vindo. Até meia-noite chega esse negócio aí. Aí quando chegar, você tem que tirar, estudar aquilo, aprofundar na lição, pedir de Deus onde é que eu posso me dar aquilo que é acima da média. Onde o Senhor quer mostrar. Às vezes uma palavra que você nunca ouviu falar. Deus vai te dar aquilo ali. Fala assim, aqui está em cima da média. Isso é uma ferramenta que te traz conhecimento também, né? Porque você acaba viajando ali na Bíblia, né? Você acaba... E eu sou uma pessoa que eu falo para você, se eu viajo. Se eu pegar um versículo, às vezes eu estou ministrando aqui, geralmente em casa eu revejo as ministrações. E eu, às vezes, falo uma coisa, dá um estralo, eu anoto. Uma frase que você fala já é um estudo para eu imprimir papéis e estudo e não sei o quê. Quando eu termino, tá desse tamanho. Tem que resumir, né? É só ministração de meia hora. Aí tem que resumir as meia hora da ministração. Mas é muito bom porque a gente estuda. A gente vai para cima, tem que estudar, tem que ler, tem que meditar, tem que jejuar na palavra. Às vezes você estuda lá, você fala assim, eu vou fazer isso aqui. Aí você chega aqui com a boca seca, vontade de usar o banho 2, 3 vezes de ministrar. Por mais que você é acostumado, a hora dá um, né? Sim. Aí você vai lá, você vem ministrar e fala assim, ó, tudo aquilo que você estudou apaga. Eu quero que você fale isso, ó. Vai ser assim. Então, assim, é bom demais. Fácil não. E aí depois de ungir Davi, a gente já pula já para já dá um salto na história, né? E vem para a cura de Naamã, já vem para os profetas. Né? O presbítero Antônio não veio. Deixa aí, depois a gente pega ele na curva. Mas foi muito bom, né? Foi muito bom. Rapaz, eu estava presente. Foi uma ministração muito boa, até parabenizei ele um dia aí. Uma unção, sabe? Um conhecimento. O presbítero Antônio é uma bênção, né? As ministrações dele é tremenda, é uma simplicidade, mas é aí que você vê, né? Deus usando, né? Cada um de um jeito, como o pastor Elcio falou. Deus ele usa cada um de uma forma, né?
um instrumento de uma forma. E esse dia eu estava realmente, eu saí daqui impactado, até minha esposa comentou, falou, nossa, uma palavra simples, mas você vê aonde Deus leva, né? Aonde Deus leva e o que Ele faz. Então, foi muito boa mesmo. Foi uma ministração muito, muito poderosa mesmo. Trouxe algumas revelações que eu já tinha ouvi ministrações sobre Naamã, e ele trouxe algo que, né, é isso que é gostoso. Às vezes a pessoa sobe para ministrar aqui, vou falar da mulher do fluxo de sangue. Nossa, mas de novo, mas é tão tremendo que vem de forma diferente, né? Se renova, né? Isso, a palavra ela se renova, então é muito legal, é muito bom mesmo, e é tremendo, muito, muito legal. E aí, já que a gente está nos profetas, a gente chama o profeta Irã, que particularmente foi um culto que eu dirigi, e foi um culto meio atípico, porque Deus trouxe uma revelação a mim, que falou assim, desculpa quem vai assistir depois, mas vai receber quem assiste hoje, porque era uma palavra direcionada para aquele dia, né? E aí, e foi o que aconteceu, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Teve uma que eu anotei aqui, ó. A intimidade nos tira do vale de ossos secos. Intimidade é algo que a gente vem batendo na tecla já, se eu não estiver enganado, desde 2019. Conversando bastante com o pastor Anderson e com o pastor João. Eu percebi que todos nós, né, e principalmente eu, o interessante é que quando você vai ministrar uma palavra, primeiro Deus ministra no seu coração, né? E eu até comentei aquele dia que, vai falar do Vale de Ossos Secos, muita gente que, vou pregar sobre isso. Eu faço igual o Elcio, eu costumo estudar e gosto de conversar com alguns pastores sobre aquilo, né? Não com os nossos pastores aqui, com alguns de fora, para ver a visão também. E muitas pessoas falaram, é muito fácil, você vai esse tema aí, né? E foi interessante que foi o tema que Deus mais demorou para colocar algo no meu coração. E eu queria, eu falei, Deus, me dá algum exemplo vivo, né? De você sair do Vale de Ossos Secos, e naquele dia teve um incêndio que eu comentei aqui, né? E o rapaz colocou fogo na casa dele, enfim, a gente passou lá na hora, eu e minha esposa, e graças a Deus deu tudo certo. E ali eu falei, gente, né? Você estar no Vale de Ossos Secos, é você querer fazer algo desse tipo, né? Tirar sua vida, acabar com sua casa, enfim. E aí, na questão da intimidade, quando a gente subiu na laje e pediu para aquele senhor descer, ele falou que não queria descer porque tinha sido ele que tinha colocado fogo na casa, né? E aí o mais interessante, a minha esposa falou depois, eu nem falei no dia, que quando a gente passou na frente da casa, eu comentei que eu não ia parar, eu estava indo embora, né? Estava vindo pro culto, porque eu ia pregar. Olha, gente, né? E minha esposa, para o carro, que a gente pode ajudar. A gente tem um pouco de noção de incêndio, né? E ela falou que na hora que a gente parou no carro, ela veio aquela passagem do bom samaritano, né? Ela falou, Deus tocou no meu coração nessa passagem, né? E aí quando a gente desceu, e depois deu tudo certo, eu entrei no carro e eu estava vindo ministrar, eu só chorava, e Deus tocou no meu coração, né? E falou, você viu nitidamente o que é o Vale de Ossos Secos, né? E para você sair desse lugar, você precisa nada mais do que intimidade comigo, né? Conversar comigo, se achegar, orar, me buscar a Deus, para que eu possa fazer eu gostei muito da virada de jogo, já ia falar de novo. Para que eu possa fazer a virada de jogo na sua vida, né? Para que eu possa dar realmente uma explosão de poder na sua vida. Para isso você precisa estar mais próximos de Deus. Se você só pedir e não conhecer realmente do que Deus é capaz, não crer naquilo que Ele pode fazer na sua vida, não tem como você receber o milagre. Só rapidinho aqui, não esqueça, eu tenho memória curta. Eu fico vendo assim, pessoal, a gente falou muito sobre explosão de poder e virada de jogo, né? Mas o que me vem bastante assim, bate muito forte é a explosão de poder no caso do nosso preparo. Eu penso muito no nosso preparo. É igual o Juvito falou, não sei se um dia um cara colocar na minha cabeça e falar, nega Jesus, seu momento, vou negar, não vou negar, não sei, pode acontecer muitas coisas. E eu fico vendo assim, você se deparar no Vale de Ossos Seco, sabe? Será se você não corre na hora?
Qual seria a reação? Eu vou orar por um morto, o cara tá se decompondo, o cara levantar e olhar para você e falar, agora eu estou vivo. Então, assim, existe o nosso preparo espiritual, existe o nosso preparo, porque eu vejo, assim, não é qualquer um. Não é qualquer um. Né? Por isso que a gente fala que eu respeito muito a unção. Se Deus te ungiu, é porque Ele quer para aquele momento, você tem que estar preparado. É preparo. Então, fico pensando muito nisso, sabe? Quando moleque, minha mãe levava para essas igrejas aí afora, eu vi muito disso. Sabe, eu vi gente entrar de cadeira de roda com aquele pessoal que realmente, sabe, com a canelinha fininha até aqui em cima, não tinha coxa, não tinha perna, o cara coloca um pano por cima a hora e... Que loucura! Sabe, eu fico deparando assim, na minha vida, falando da minha vida, tá? Da minha vida espiritual com Cristo, será se eu tenho esse preparo de um dia eu esticar as mãos nessa explosão de poder e falar assim, ó, Senhor, é agora, é seu momento e, sabe, a gente tem que ter isso na nossa vida. A gente falando, eu gosto muito de viajar, eu acho que eu sou igual criança quando eu estou lendo a Bíblia. Eu gosto de imaginar, eu gosto de fantasiar na minha mente aquele momento. Eu fico vendo um vale de ossos secos, eu não estou falando que foi um vale de ossos secos, corpinho juntinho do outro, foi um vale de ossos secos, é cabeça de um lado, perna para o outro, e aquele negócio todo começar a se juntar. Você está entendendo o tamanho do poder? É coisa de louco. Então, assim, igual você falou, para muitos é loucura, mas é para isso que nós viemos, só confundir os sábios. Então, eu fico vendo assim, até onde nós temos essa explosão de poder, até onde nós estamos preparados para esticar a mão assim, o Senhor fala assim, ó, eu quero usar você na terra, e dessa maneira que vai ser assim, assim, assim. Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que ter cuidado com a unção, porque às vezes, igual eu falei para você, ó, o Davi foi separado, mas talvez não aguentasse a carga. Então, assim, onde está a nossa explosão de poder? Quando eu sempre oro para Deus que aqui no culto, se entrar alguém enfermo, doente, demoniado, aleijado, se for para curar, o Senhor vai ter que curar. Então, essa é a nossa explosão de poder. Até quando nós estamos buscando para ter essa explosão de poder? Sim. E aí, já puxando o gancho, né, que você falou do preparo, a gente vai falar de um cara, né, que preparou o caminho. Na verdade, não de um cara, mas do final da trilha dele. Né? João Batista que batiza Jesus. Não é, pastor? Porque aí é justamente a conexão, né? Você vem, os juízes, você tem Samuel ele faz esse elo entre o teocrático, né? Para entrar na parte da questão dos reis, né? E aí passa esse período, Israel ele meio que dá as costas, né? Que a gente vê, e chega Zacarias, né? Que é o pai de João. Só que a gente não tem a referência que eu não coloquei, mas é a realização da profecia do profeta Isaías, já um dos profetas chamados profetas maiores, né? E quando João vem e ele coloca esse trilho, essa abertura, para mim é a grande explosão de poder anterior ao ministério, né? Então a gente vem, o povo sai do Egito, né? Tem essa transição, tem essas ministrações. A ministração do Vale de Ossos Secos é como se fosse uma alegoria no meio dessa explosão de poder, pensando mais numa coisa mais profética. Eu particularmente, eu não lembro de ter pregado Vale de Ossos Secos, mas você vê que ele fala o quê? Ele fala, não sei se você observou, talvez algumas coisas é o que a gente sente e é o que a igreja precisa, mas você vê que ele não manda ele passar no meio, ele manda dar volta. Então essa questão de dar volta é a questão de você ter um panorama da situação. Muita gente, você acaba entrando nessa questão, sai entrando no meio da situação. A gente não está aqui para entrar no meio da situação do aleijado, nós estamos aqui para ter um panorama espiritual, e aí, dentro disso aí, Deus ele vai dar um discernimento para a igreja para ter o feeling do momento, entendeu? Porque, graças a Deus, aí eu louvo a Deus pela vida de vocês, pastor Mauro está aí, com o nosso convidado hoje, né? Mas assim, é esse feeling de não sair dando profetada, sabe? A igreja não está aqui, a igreja não é uma resposta necessariamente para os problemas das pessoas, mas Deus é a solução.
Entendeu? Então a igreja está aqui sinalizando a cruz. Então a igreja sinaliza a cruz. Porém, Deus age da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e nós somos aqui para ser instrumentos. Aí se a gente coloca essa, mas quando é necessário, Deus vai usar e vai honrar a palavra. Agora, tipo, a gente não tem aquela necessidade de, tipo, olha, não, a pessoa vem e Deus ele vai trabalhar muitas vezes uma cura espiritual para depois vir com a cura física. Tem gente que vai vir a cura física para que seja manifestado algo espiritual. Ontem a Mara, mandar um abraço para você, eu já dizendo por aqui, Mara estava aqui ontem, e assim, a gente olha hoje, para a maioria das pessoas, né, olha para você, olha, o presbítero Edson, né, o presbítero Edson sempre falava algumas vezes aqui o seguinte, né, eu não sei, até é bom você falar isso aí, porque eu até hoje eu não entendi muito bem, mas eu sinto que é algo que você tem com relação a Deus, a relação à nossa liderança, que ele fala assim, pastor Anderson se arriscou por mim, aí eu falo assim, nossa, que forte, né, fica até... Uma frase, ele pode até depois colocar, né? Mas é olhar para a vida do presbítero, né? E olhar, o que eu vejo? Um exemplo, posso citar? Posso falar, presbítero? Eu olhar para a vida do presbítero eu chegar aqui numa terça-feira e eu estava aqui já, mas tinha de fazer alguma coisa, né? Estava indo no fundo, não sei o que estava fazendo. E quando eu voltei, eu olhei assim e vi uma mulher com o cabelo assim cortado, meio sentada, meio agitada, a Itamara, né? E eu vi aquela mulher ali sentada. Depois fui lá, cumprimentei ela, né? Aí fiquei sabendo que ela era irmã da Mara, não sabia, né? E aí, tava aqui. De repente veio um dia, alguns meses depois, o presbítero veio participar de um culto, né? E aí, o presbítero foi, e teve todo o processo dele com Deus e com a nossa igreja está aqui, né? Mas eu olhar para os presbíteros, não ver ele, mas ver a Itamara que um dia sentado no culto, sabe? É olhar para o Irã e aí, vamos batizar, cara? Ô, pastor, o cara aqui, mas assim, parece que ele já estava se aquecendo para jogar bola, parece. Não sei se é uma postura, né, que eu sou muito detalhista nisso, eu não falo, mas eu sou muito detalhista, eu olho assim e falo assim, o cara parece que está querendo jogar bola, 10 horas da noite, sabe, o movimento, né, de quem estava se aquecendo para ele fazer jogar bola, mas o culto acabou, vamos batizar, não, vamos ver aí, né, e aí batiza, eu olhar para a Mara e falar, era para ela estar sem o pé, sabe aquela coisa, aí você olha para a Rose, era para a Rose estar enterrada, sabe, eu fui ontem no Luciano, a gente fizemos aí uma ação aí para... questão nossa aí, depois os irmãos ficam sabendo. O Luciano tá gordo, cara. O bichinho tá gordo, tá bonitinho, tá conversando, e aí tudo bem? Luciano é Luciano. Ele mudou muito, eu encontrei ele também andando de bicicleta com o pai dele. Hein? Nossa, quase eu não reconheci. Fortão. Não, e já uma postura mais de homem, né? Então a gente vê que é Deus movendo na vida dessas pessoas, sabe? Aquela coisa que você olha assim, você vê. Então é preparar um caminho, sabe? É a resposta de Deus para a realização como algo na vida das pessoas. E João é isso, é aquele cara que fala, não, aqui o negócio é com Deus. A gente está aqui do nosso jeitinho aqui, né? De tênis, né? Sei lá, uma hora ou outra a gente mete uma camisetinha social aí. Mas assim, não tem aquela passagem de Filipe, sabe? Filipe estava lá andando o Simão andando atrás do Filipe lá. Filipe é uma benção, né? Não, agora eu quero ir atrás de Pedro, atrás de João. Mas como é que faz para ter essa benção aí? Então, vou dar R$1.000 aí, dá para comprar esse negócio? Sai daqui, demoniado. Você pensa que você vai comprar a unção de Deus? Tem não. A gente está aqui. Querido, você pode dar oferta de 1.000, 2.000, a igreja vai receber, fica à vontade. Põe o número da conta aí, tá, Lucas? Se quiser. Número da conta, telefone, WhatsApp. Põe aí, pode for. Mas não dá para comprar, não. Não, você pode ofertar, mas a bênção não tá à venda. Sabe? Então, João, essa é uma atualização. O cara vai lá se batizar. E aí? Tá tudo certo? Tá certo nada, raça de víbora. Essa preparando o caminho, dizendo ao ímpio que é ímpio, precisa se consertar, e dizendo que Jesus viria, e aí ele fala, né? Não o texto que a gente usou, mas no outro ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, que coisa forte. Então é a explosão de poder para o fechamento, né? Pensando aqui do nosso mês. É isso aí. Foi tremendo. E aí depois, né? Jesus é batizado.
e logo após o batismo, a palavra fala que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás. E aí eu ministrei essa passagem, né, ontem. Fresquinha ainda. Nossa, meu Deus do céu, já passou tanta coisa. E aí eu fiz um paralelo com alguns personagens, né? Que eu trouxe esse texto, na verdade, para os nossos dias atuais, porque eu acredito que a tentação, pastor Mauro, ela é vivida todos os dias. Nós passamos pelas tentações todos os dias. Não necessariamente temos as 3 no mesmo dia, ou de repente temos até mais, né? Mas aí eu acabei linkando essas 3 situações com 3 personagens que passaram por situações parecidas com Jesus. Né? E aí eu falei, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e a palavra fala que ele teve fome. Fome é uma necessidade urgente. Se você não come, você passa mal, você fica tonto, né? É uma necessidade urgente. E Esaú, por exemplo, um dia de caça, né? Chega em casa morto de fome, e aí está um guisado, cheiro bom, né? Se você já estava com fome, você vai com mais fome ainda, né? E aí Jacó falou assim, o negócio é o seguinte, você quer? Você tem que me vender a sua primogenitura. Aí ele falou assim, mas o que me adianta a minha primogenitura? Aí todo mundo fala até que Jacó roubou. Jacó não roubou, Jacó comprou por um preço barato, mas comprou. Ué. Aí, o Elcio ele pagou o que disser. O Elcio foi embora, mas ele fala que Jacó, na verdade, foi um grande negociador. Né? E aí eu linkei, né? O Esaú e tal. E aí eu falei assim, naquele momento, Jesus, ele não abdicou da sua herança, porque Esaú, o que ele fez? Ele abdicou da herança dele. Né? A primogenitura era a herança dele. Né? E aí depois a segunda tentação, que seria se jogar do alto do templo, né? E aí Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí eu lembrei de Sansão, por exemplo. Porque Sansão, ele não se sacrificou, não sacrificou a carne, porque ele poderia ter ficado na dele, de boa. Né? Porque assim, ele já foi casado, ele tinha sido casado, devolveu a mulher, e aí se engraça pro lado de Dalila. Então, se ele tivesse casado, ele tinha ficado na dele, na boa. Mas não, ele preferiu não sacrificar a carne. E por isso teve o fim que teve. Então, Jesus, quando ele foi tentado por Satanás por se lançar ali no alto do templo, ele, na verdade, se sacrificou. Né? Ele não quis tentar a Deus. Então, é um sacrifício. Né? É a analogia que eu fiz. E a terceira tentação, porque as duas investidas de Satanás, ele fala, se tu és filho de Deus. E aí no texto grego... Isso eu achei interessante que você falou. Então, e na segunda no texto grego, o termo usado para filhos é ruios. E o ruios é filho maduro. Ou seja, é um cara que tem acesso à herança do pai. Então, assim, as 2 primeiras investidas de Satanás, ele investiu e falou assim, ó, se tu és filho de Deus, ou seja, se tu és ruios, aquele que conhece o poder, aquele que tem acesso ao poder, faça essas coisas. Tem intimidade. Né? Então você pode transformar a pedra em pão, você pode se jogar aqui que os anjos vão vir te proteger, porque você é filho de Deus, você tem acesso ao poder de Deus. Só que na terceira investida, ele não falou isso. Ele falou, ó, tá vendo todos esses reinos aqui? Tudo é teu, se você se ajoelhar e se prostrar, me adorar. Se prostrado, me adorares, tudo será E aí, qual que foi a sacada de Satanás? A sacada foi a seguinte, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele, na verdade, ele queria criar um conflito de identidade. Porque humanamente, você olha e fala, tudo isso aqui é meu, não. É só ajoelhar aqui. Fácil. Né? Então ele quis trazer uma crise de identidade para Jesus. E não conseguiu. E aí eu trouxe, por exemplo, Nabucodonosor. Ele era um rei, cara muito poderoso, e se achou Deus. E quando ele se achou Deus falou, não, filho, você vai virar bicho. E só voltou normal depois que reconheceu a grandeza de Deus. Né? Então, a tentação, na verdade, não é só você rejeitar alguma coisa, aquilo tudo. Não, na verdade, você está abrindo mão de coisas eternas. Né? E aí, esse foi o panorama que eu trouxe quando eu falei sobre a tentação de Jesus. Né? E aí eu usei até o texto de Tiago 4, onde ele fala, no meio de vocês tem muita confusão. Vocês têm que dar lugar a Deus. Vocês têm que se sujeitar a Deus, porque se sujeitando a Deus, Satanás vai fugir de vocês.
E aí, no próprio texto, ele responde uma pergunta que é muito básica. Como eu me sujeito a Deus? E ele fala, né? Converte sua alegria em tristeza, né? Seu riso em choro. Então, ou seja, jejuem, busque. E foi o que Jesus fez. Então, ele jejuou, teve intimidade, buscou a face de Deus, estava preparado, e assim ele pôde vencer a tentação de Satanás. Né? Então foi esse panorama que a gente trouxe aí. Né? Não sei se de repente você já imaginou um contexto louco desse, né? Mas foi algo que Deus trouxe. E eu particularmente, assim, porque são textos muito conhecidos. Né? Quando eu ministrei sobre a mulher do fluxo de sangue, eu falei, pô, de novo? Né? Que no caso, eu troquei com o Elcio, né? No dia que eu não poderia estar aqui na igreja. Eu falei, pô, Ruth era tão mais legal. Né? Pô, tentação de Jesus, cara, é um texto tão, né? Tão batido e tal. E aí, de repente. Tem que parar com essa história, né? Tem que parar com esse negócio, já deu, né? Porque é José, porque não sei o quê. Tô na expectativa do que vai vir agora. Não, José, eu quero ver. Vai ter que cortar agora. Aconselho o senhor a assistir quando o pastor Anderson. Porque assim, vocês não sabem, a escala já saiu, então o pastor Anderson vai pregar sobre José. Né? E aí, aqui na igreja, eu tenho uma brincadeira que a gente fala aqui, né? Que Davi, o Anderson e José é praticamente a mesma pessoa. José Anderson. Entendeu? Eu quero ver ele pregar dele mesmo. Falar de si mesmo. Mas será que eu preguei tanto assim José pra estar falando assim? Não é que você pregou tanto, é a maneira que você prega, dá pra perceber que você, assim, toma posse da história de José. Incorpora, né, José? Ele toma posse da história de José, assim, sabe? Ele traz pra ele. Que fala, e eu não posso falar de Davi. Né? Então, mas voltando ao contexto aqui da tentação de Jesus, eu não sei se de repente você pensou nessas analogias todas que eu trouxe aqui, que eu particularmente achei bem interessante essas visões, e eu falo que foi bem Deus mesmo, porque eu não tinha a menor ideia, né, de linkar essas histórias, de trazer esse contexto de repente de Tiago, que ele fala sobre sujeitar a Deus e o inimigo fugirá de vós. E o Satanás fugirá de vós, né? E aí tem todo esse contexto que depois ele fala, ó, você tem que realmente se humilhar, se prostrar a Deus, transformar, porque ninguém quando jejua, eu nunca vi, né? Alguém jejuando não dá nem nada. Jejuando passando na prova, né? Porque assim tem uns camaradas aqui, o pastor, que faz jejum de Coca-Cola. Rapaz, os caras ficam bravos. Uma semana, começa o jejum hoje. Daqui uma semana você vai falar com essa pessoa, a pessoa mudou completamente, tá agressiva. Entendeu? Então eu nunca vi ninguém fazendo jejum alegre. Então, quando o Tiago ele traz essa ilustração de, cara, transforma o seu riso em tristeza, né? A sua alegria em choro, tal, tudo traz uma certa dor aí nisso tudo. Então na hora que eu olhei, eu falei, mas isso é jejum. É sacrifício, né? Sacrifício. Exatamente. Acho que acredito que até o irmão ia falar isso também, né? Que até Jesus ainda fala ainda, né? Que não é para mostrar para as pessoas que você está triste. Ele fala assim, levanta pela manhã, lave seu rosto, né? E não precisa demonstrar que você está com fome, bravo, né? Sem comer naquele momento, né? Então ele fala assim, e vai em alegria, né? Ele fala assim, não precisa demonstrar tristeza, é alegria. O jejum é alegria. Aí vem aquela palavra de Paulo também, na sua fraqueza que demonstra o poder de Deus, né? Então, é isso aí. E aí a gente veio pela né, tentação de Jesus, aí Jesus já está bem, né? O texto fala que depois que Satanás vai embora, né, os anjos vêm, servem Jesus está bem abastecido, né? E aí começa o ministério dele. E aí ele vem pregando, e aí começa a trazer várias multidões, aquela coisa toda. E aí tem uma história que eu particularmente gosto bastante, né, que é a multiplicação dos peixes. Né, dos 5 pães e 2 peixinhos. Né? E aí tem uma frase aqui que eu falei, rapaz, que é isso? Que mistério é esse, irmão? Revela para nós aí esse negócio aí. Né? Que o milagre acontece quando o crente está quebrado, está quebrantado aí. Né, presbítero Edson? Conta. É até interessante que essa ministração aí Deus foi me dando e eu confesso que chegou ali no terceiro personagem, né, que eu falei dos 4 personagens, né,
nessa ministração, que é Jesus, os discípulos, a multidão e o garoto. Aí chegou na terceira ali, Deus não falava mais nada. Eu falei, pronto, está pronta a mensagem, né? E isso foi, e aí no sábado a gente vai, né, ler a palavra, vai buscar, ver se... E aí Deus começou a falar algo, e eu falei, gente, o culto é 1 hora, a pregação é 1 hora, não vai dar. Então, como é interessante, né, o que Deus faz, né? E nessa ministração a gente aprende muitas coisas, né? Você vê Jesus partindo os pães para que desse os 12 discípulos, 12 cestos, né? Não parte o peixe, sim reparte, né? Isso é muito interessante, né? Porque eu até falei aqui que peixe na Bíblia é salvação, né? Então você não pode partir. A salvação a gente não recebe pela metade. Ou você recebe inteiro ou você não recebe, né? Então, são coisas que Deus coloca no nosso coração, e fora o que Deus fala aqui na hora, né? Muitas coisas que vêm na hora, né? Até me lembro que Deus falou muito claro aqui para mim, no momento da ministração, que o foco da multiplicação ali era a multidão. A multidão ali era o foco da multiplicação. E aí Deus já coloca que milagre, Jesus podia fazer chover pão ali. Mas não, o milagre ele tem um endereço. Não podia sair jorrando pão ali, não. É que nem na igreja. Vai cair milagre aqui? Não, o milagre tem um endereço. Então, assim, é algo que é tremendo. Deus vai falando e eu tenho certeza que se fala é porque tem alguém que precisa ouvir, né? Naquele momento. Então, foi muito gostoso essa palavra, ela realmente me impactou muito. Falou muito ao meu coração, entendeu? E foi muito bom, muito tremendo mesmo, e tenho certeza que teve gente que recebeu e vai haver resposta de Deus nessa ministração, tenho certeza. Como não só essa, mas todas, né, que nós tivemos aqui, eu tenho certeza, todas que ouvi e presenciei aqui, nossa, a gente percebe que a gente sai impactado, a gente sai transformado, né, cheio, né, alimentado, né? É muito gostoso quando você vem num culto e você sai alimentado, né? Isso mostra que realmente a palavra ela realmente surtiu efeito, né? E a palavra de Deus ela é tão simples, né? A gente pode pregar com tanta simplicidade. Às vezes as pessoas elas querem usar aquelas palavras difíceis, né? Quer usar aqueles jargões, aquelas palavras de efeito. E às vezes a gente deixando Deus usar, né? Deixando Deus trabalhar nas coisas mais simples, né? da nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, acho que essa pregação não está surgindo efeito, mas a vez que nem o irmão falou, tem alguém lá que está se alimentando. É o que eu falo, às vezes a igreja está cheia, mas a ministração é para aquele que está lá no cantinho só. Eu ia Tá falar feito isso agora. O culto, está resolvido o culto. Verdade. Às vezes a gente quer uma pregação que saia todo mundo pulando. Não, se saiu o irmão lá no fundo com o coração ardendo, né, arrependido, tudo, acabou. É o que Deus precisava fazer, né? Então, eu acredito nisso. É isso aí. Bom, amanhã a gente vai estar, então, com a segunda multiplicação encerrando, né? Mês que vem vai ser a mesma coisa, vai ter o dia 28/7, a gente vai estar trazendo a última palavra, que vai ser numa terça-feira, porém a gente vai estar fazendo nossa transmissão aqui, nossa live, na segunda-feira. Por quê? Para ficar segunda-feira, um dia bom, um dia que eu acredito que fica diferente também na internet, né? Para a gente estar divulgando. E essa vai ser bem diferente. Então, essa é o seguinte, vai ter um caráter assim, as pessoas são acima da média, então eu fiz algumas questões, né? Por exemplo, eu não coloquei, foquei em homens, mas coloquei bastante personagens mulheres no nosso tema, personagem. Consequentemente, aí eu não fiz não foi pensado 100%, mas não está assim, a mulher vai falar de mulher, homem vai falar de homem, está meio misturado, então vai ter que usar um pouco da sensibilidade, né? Então vai ter as pastoras ministrando, vai ter a diaconisa, e vai ser bem legal. E antes que a gente acabe, depois passo a bola para os irmãos de novo, dia 11 a gente vai estar entregando, então, nossos cobertores. Eu convido quem assistir essa transmissão, quem está participando, se quiser fazer doação,
O telefone a gente vai estar colocando aí no contato, 9556-0229 6720-1640, telefone do pastor João, a gente vai estar colocando escrito, tá bom? Fora isso, domingo agora a gente volta para o bairro, esse domingo agora a gente fez uma evangelização aqui solidária no bairro, foi muito boa, Deus abençoe, eu gostaria de agradecer aí aos vizinhos que possam possivelmente assistir essa live, agradecer vocês pela recepção. Domingo agora a gente volta para recolher algumas doações e no outro sábado, que é dia 11, a gente sai à rua para poder estar, de alguma forma, virando o jogo de pessoas, explodindo de poder com ações e pessoas com Deus, considero nós aqui acima da média, saindo da zona de conforto, né? Igreja, na essência, chamados para fora, que a gente tem tido esse cuidado de olharmos daqui de dentro para fora, não daqui de dentro para dentro mesmo, né? E que seja uma bênção. E já colocar aí que a gente vai ter o nosso aniversário, os detalhes a gente vai passando aos poucos, vamos ter aí algumas outras novidades para o decorrer do mês, que aos pouquinhos vai sendo concretizada. Amanhã a gente volta, tá bom? Com a nossa intercessão. Então amanhã, a partir das 7 horas, estaremos aqui já com a nossa oração. Os irmãos que puderem, venham, cheguem mais cedo. Ah, mas eu não posso chegar às 7. 7h20, 7h30, 7h40, até 7h50 a gente vai estar orando. E começamos já a emendar do culto às 8 horas, sem parar, já vai no embalo. E estava sendo muito bom, né? A intercessão aqui, terça-feira, vamos estar voltando. E é isso aí. Eu vou só falar aqui rapidinho, depois passo para o João para poder orar e finalizar. Pessoas com Deus são acima da média. Então, o que acontece? A gente vai estar com as temáticas aí e vão ser, eu até comentei no grupo, né? Então vão ser 3 situações para que possam ser pensadas, né? A gente tem os personagens que são livros da Bíblia, caso de Ruth, né? Alguns aqui caso de Jonas. Então, Jonas é um livro e Ruth é um livro. Agora, por exemplo, Paulo, ele está dentro de livros. Então, quem vai ministrar? Tem que colocar que trazer Paulo para acima da média, porque ele está com Deus. Ele, sem Deus, ele era um perseguidor ali, achava que era alguma coisa, né? Que era um defensor da moral cristã, né? Mas com Deus ele é acima da média. Então quem for ministrar vai pensar. Agora a gente tem uma outra situação, que é a situação de personagens que estão em trechos de livro. Por exemplo, Jacó, Abraão está num trecho do livro de Gênesis, mas não são livro e nem, como posso dizer, estão em vários livros. Tem até alguma passagem, Heróis da Fé, mas eles estão focados ali. Então vai dar do discernimento e da categoria de intimidade espiritual para que possa ser bem representado aí. Gostaria de agradecer ao pastor Mauro e reforçando o convite com o pastor, vai estar conosco na nossa saída, dia 11, nós vamos estar à rua, e se for possível, eu falei que eu estava intimando, não, mas se for possível, o pastor nos ajudar nessa campanha de doação de cobertores. Se o senhor receber alguma coisa, puder estar somando com a gente, a nossa intenção é de fazer uma ação que tenha um pouco de sustentabilidade. A gente dá um cobertor, essa pessoa vai poder usar por um mês, uma semana, não sei, mas não vai ser aquela coisa que ele vai comer agora, a gente vai dar almoço, não vai dar janta, né? Então essa é a intenção e pretendemos fazer outras ações nesse sentido e convidamos o irmão, que eu sei que você tem. Hoje é uma pessoa que está aí ativo nas redes sociais, eu te acompanho muito, você é um youtuber. O pastor Mauro que isso? Não, o pastor Mauro está super ativo, ele passou na frente do Josué ficou para trás. Viu? E contar com o irmão no dia 11. Amém, glória a Deus. Estamos aí, amém, para fazer a obra de Deus, né? Precisar, tamo junto. Isso é um sim, né? Então, bom, gente, quero agradecer, né, a presença de todos aqui. Valeu. Elcio, pastor Mauro, pastor Anderson, Irã. Amém. Glória a Deus. O presbítero Edson, o Lucas, que está aqui nos bastidores, atrás das câmeras. Mas aqui teve uma hora que ele passou aqui na frente da câmera, acabou com a transmissão aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Hein, Lucas? Deu tchau, Lucas. Vem cá, dá um oi pra mamãe. Mas que vocês possam ter realmente... Obrigado, viu, querido? Realmente recebido de Deus, né, essa explosão de poder nesse mês de junho. Amanhã ainda tem a última ministração
Peço que você acompanhe, para você não perder aí, né? Como o pessoal mais pentecostal gosta de falar, para não quebrar a corrente, né? Mas que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, e você já entra no embalo que domingo que vem, já a partir das 10 da manhã, a gente já está aí já no... Pessoas com Deus são acima da média. É isso aí. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa conclusão, Senhor, desse projeto de junho. E pedimos a Ti que Tu venhas, ó Pai, trazer uma unção dobrada, Senhor, sobre as nossas vidas para esse próximo mês de julho, Senhor. Que nós prosseguimos, ó Pai, sendo um farol, ó Pai, no meio dessa névoa toda, Senhor. Uma luz, ó Pai, que mostre realmente a direção, Senhor, para que as pessoas possam alcançar, Senhor, aquilo que Deus realmente deseja para nós, Senhor. Que é paz, ó Pai, que é amor, que é comunhão, Senhor, que é comunidade, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que aí fora existem muitas palavras de morte, Senhor, muitas palavras que distorcem, Senhor, personalidade, Senhor, muitas palavras, ó Pai, que venham que vem trazer, Senhor, contenda, Senhor, no meio das famílias, no meio das pessoas, ó Pai, mas nós queremos continuar sendo luz, Senhor. E como luz, Pai, pedimos a Ti, Senhor, venha usar, ó Pai, para que possamos ser realmente uma igreja, Senhor, que mostre o caminho da redenção, o caminho da cruz, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Vá em paz, querido, tenha uma noite de sono abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Deus Lucas. abençoe. Deus abençoe você. Lindo.